Fala aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um vídeo, Teclas Daniel na área, e vamos comentar sobre a venda de William Gomes, hein? O jogador foi vendido ao Porto de Portugal. Eu vou trazer detalhes para vocês de valores e opinião também referente a essa venda que, sinceramente, eu não consigo entender muito a nossa diretoria. Quero saber a sua opinião, o que você acha da venda, vai comentando aqui, que eu vou trazer mais detalhes para vocês aqui nesse vídeo. Mas antes, sobe o likezão, se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. A venda do William Gomes já está concretizada, pessoal. O jogador até se despediu hoje no CT da Barra Funda dos seus companheiros, né? E vai viajar a Portugal para defender o Porto. Sinceramente, eu não consigo entender muito a estratégia que a diretoria de São Paulo adota em algumas situações de planejamento, né? Até esses dias, o São Paulo estava interessado em contratar o Gabriel Veron, jogador que, por sinal, também pertence ao Porto e depois foi negociado ao Santos. São Paulo tinha interesse no atleta, né? Querendo ver uma situação de empréstimo e tal, e acabou que não trouxe o jogador. E agora você vende o William Gomes ao Porto, né? Não dá para entender muito bem o que o São Paulo pretende, né? Qual que é o planejamento dos caras? Se a gente for olhar, pô, o Gabriel Veron servia para o São Paulo com um salário, acho que 4 vezes maior do que o do William Gomes, servia para o São Paulo, o William Gomes é vendido, né? Então, cara, não dá para entender muito a estratégia. Os valores, eu vou trazer aqui para vocês a publicação que fizemos lá no meu Instagram. Os valores não foram divulgados de forma oficial, como nunca é feito, tá? Então tem aqui para vocês alguns detalhes que eu acabei levando lá no meu Instagram, que o São Paulo fechou a venda do William Gomes, né? Inicialmente, a negociação que estava acontecendo com o Porto era uma venda de 9 milhões de euros, né? Que daria um pouco mais aí de 54 milhões de reais, mais ou menos, na cotação atual de hoje. Porém, durante as negociações chegaram em acordo de 12 milhões de euros, tá? Que daria hoje, né, mais ou menos uns 74 milhões de reais na cotação atual. Mais um percentual de uma futura venda do atleta. Esse percentual está sendo comentado que é de 20%, né? Se você for olhar, até um percentual alto, né, do atleta. Mas, né, o São Paulo ficaria com esse percentual, né, de uma futura venda do atleta. Mais alguns bônus e tal, né? Só que assim, são informações que por enquanto a gente não dá para cravar, né? A gente sabe muito bem como que é o São Paulo, né? E essa negociação do jogador ao Porto agora facilita também na chegada antecipada do Wendel. Cara, eu não consigo acreditar, pessoal, sinceramente, que o São Paulo fechou esse negócio pensando na liberação imediata do Wendel. Sinceramente, eu não consigo entender nisso. Eu acho que o São Paulo queria muito já vender o jogador, né? Tanto é que quem acompanha nosso trabalho aqui desde o ano passado, eu vinha falando para vocês. Não se surpreendam se o São Paulo vender o William Gomes até o final do ano, que foi no caso do ano passado até dezembro, né? Durou aí 27 dias, né? Depois do que eu falei, né? Depois de 27 dias, o São Paulo acabou vendendo o William Gomes. Então, eu falava aqui para vocês diversas vezes, cara, não se surpreendam se o São Paulo vender o William Gomes. E a expectativa já era de uma venda do jogador no final, até o final do ano passado. O São Paulo vendeu agora, dia 27 de janeiro, para o Porto. Cara, é um jogador muito promissor. Para mim, o valor é muito baixo do que ele vale, tá? Muito baixo. 74 milhões de reais para um atacante promissor, jovem da base aí do São Paulo, que vinha se destacando. Um valor muito baixo e, sinceramente, igual eu falei para vocês, eu não consigo entender as estratégias do São Paulo, cara. Não consigo entender. E o William Gomes é um jogador que a gente pedia para entrar, né? E quando entrava, mostrava, né, um certo retorno. Jogou mal a partida contra o Botafogo? Jogou mal, de fato jogou mal, né? Mas quem que jogou bem aquela partida, se você for olhar, né? Principalmente no primeiro tempo. Então, o Zubeldia, se a gente for olhar também, ele não fazia muita questão de colocar o jogador para jogo, né? Tem essa questão também. Agora tem uma molecada da base pedindo passagem, e os caras estão falando que vão subir aí o Ferreira, né? O Rian Francisco deve ser integrado daqui a alguns dias. Então vai ter uma desculpa, né? Ah, vendemos o William Gomes para subir o outro. Mas se vier proposta para os outros também, Rian Francisco e companhia, Ferreira, os caras vão querer vender também, cara. Então, o que eu não consigo entender no São Paulo, né, que a diretoria, principalmente o Casares,
Ele sempre falava, não, os moleques da base vão subir, vão dar retorno esportivo e depois vão dar retorno financeiro pra gente. Então eles vão fazer história primeiro aqui no São Paulo, ganhar títulos e depois serão vendidos. Então tudo que ele falou, né, o Casares, quando ele chegou referente a essas falas, né, da molecada que vai subir, não, a gente não vai vender, vai ficar aqui, vai ser valorizado, ele não está fazendo nada do que ele disse, né? Então, galera, eu não venderia o William Gomes, para mim é uma venda absurda, ainda mais para o Porto, que atrapalhou o planejamento do São Paulo, que queria ter o Wendel já no início do ano, não conseguiu, vai chegar agora no começo de fevereiro, né? Então, o São Paulo já tinha em mente, né? Lembra que o São Paulo falava, até os diretores comentavam, não, estamos confiantes que o Wendel vai chegar até o final desse mês, né? Que é o mês de janeiro agora. Então os caras já tinham traçado, né, certamente uma estratégia de alguma negociação, né? Tava esse papo do Moreira ser enviado para lá e tal, né? Acabou que o Moreira não foi. Eu tenho até minhas dúvidas se o Porto de fato queria muito o Moreira, tá? Porque eu acho que se eles quisessem de fato o Moreira, ele teria ido também, tá? Eu tenho minhas dúvidas hoje, né? Olhando a negociação que aconteceu com o William Gomes, hoje eu tenho minhas dúvidas. Porque se você olha até aqui no São Paulo, o Moreira não joga com o Zubeldia, né? Não joga. Ontem, de novo, ele improvisou o Ferrarese na lateral direita, de novo, né? Então, o Moreira não joga. O William Gomes também não jogava com o Zubeldia, né? Então, por isso que agora eu fiquei meio assim, pô, será que o Porto de fato queria muito, né? Queria muito o Moreira? Eu tenho minhas dúvidas hoje, tá? Então, rapaziada, eu quero saber o que vocês pensam, né? Referente a isso aí, 12 milhões de reais, mais 20% aí do jogador ficando para o São Paulo de uma futura venda. Cara, para mim é um absurdo essa venda, cara. É um absurdo. A gente ontem felizes, né, com a vitória do São Paulo, empolgados, na expectativa de um bom ano. Daí o São Paulo vai lá, começa a semana e vende um jovem promissor da base, né? Eu acho que essa venda do William Gomes acaba também impactando na não utilização do atleta por parte do treinador. Então isso acaba ajudando, na minha opinião, tá? A essa saída do jogador, porque acho eu que todos que saíram do São Paulo, né? E a limpeza que saíram até antes dessa saída do William Gomes agora, todas foram acertadas, na minha opinião. As vendas que o São Paulo fez, as transferências, as negociações. Mas a do William Gomes, cara, eu não consigo entender, mas eu acho que ela passa também pelo Zubeldia, porque se ele quisesse contar com o atleta, eu acho que o São Paulo iria segurar, né? E o São Paulo agora vai no mercado, né? Será que quanto que vai gastar num outro atacante agora? O próprio Zubeldia ontem na coletiva disse da base, né, que tem que ter calma, né? Tem um momento certo de jogar e tal. É muito diferente um lateral de um time grande marcar o Lucas e um do sub-20, tem uma diferença. Então já tá dando uma justificativa ali o Zubeldia, né, para não utilizar a molecada. Então, cara, eu fico preocupado porque é uma venda que certamente São Paulo vai ter que tirar um valor para comprar um outro jogador. São Paulo tentou contratar o uruguaio lá, enviou até uma proposta para o uruguaio, né, o Christian Oliveira, apesar que a diretoria negou, mas o São Paulo sim enviou uma proposta para esse jogador, tá? Tentou o Gabriel Veron, depois disseram que não, a gente não vai mais atrás de atacante. Estamos bem servidos de homem de área, né? Que seria o André Silva, né? O Caleri e agora o Rian Francisco. Mas agora com a saída do William Gomes, sendo que o São Paulo já tinha em mente a contratação de um jogador de lado, agora é bem capaz que vai atrás. Eu acho bem difícil os caras aproveitarem o Ferreira, tá? Sinceramente, eu não boto muita fé não que vão utilizar. Se tratando do que o Zubeldia coloque em prática e o que ele disse também na coletiva ontem, sinceramente, eu fico com muita dúvida referente a isso aí, tá, rapaziada? Mas, cara, eu achei um absurdo essa venda, quero saber a sua opinião. Comente aí, tá? E à noite a gente comenta um pouco mais no canal principal Teclas Daniel e também hoje no QG Tricolor, às 9 da noite, ao vivo, em live aqui com vocês. Tamo junto, um abração.